é muito interessante porque está todo mundo desiludido com o Bolsonaro e arrependido agora de ter votado no Bolsonaro. Mas tem alguns elementos da retórica bolsonarista que acho que são importantes a gente delimitar aqui, que se fixaram na mentalidade, né, na sociabilidade brasileira conservadora e são as quais a gente vai ter que trabalhar. Eu pesquiso o público bolsonarista que eu denomino moderado. Eu sempre divido o público bolsonarista entre aquele raiz, o público hardcore bolsonarista, e o Nutella, que é o que eu pesquiso, né? Então, o bolsonarista moderado. Que é um público muito interessante, porque é um público que majoritariamente já votou no PT várias vezes, e agora votou no Bolsonaro por questões que pouco tem a ver com uma questão de discurso de ódio, da afetividade do ódio, e que tem mais a ver com um voto muito mais de frustração, de desencantamento, de desesperança, e no final das contas um voto muito antipolítico, né? Então, o que eu queria falar aqui com vocês hoje um pouco é como que essa retórica bolsonarista ela consegue conectar com esse público, esse conservador moderado, porque é muito importante entender isso. Eu sempre digo que o bolsonarismo vai além do Bolsonaro. A administração Bolsonaro, a legislatura Bolsonaro vai acabar, mas a gente vai ter que lidar com as consequências do bolsonarismo. E uma delas é justamente esse poder comunicativo que o bolsonarismo teve. Então, qual que é esse poder comunicativo? Com esse público conservador moderado, que olhem bem, um público conservador moderado que pode ir balanceando seu voto para um lado ou para outro, né? Aquela grande massa desse centrão, né? Desse público do centro, que, enfim, no final das contas, é basicamente quem define normalmente a eleição. Né? Eu sempre digo que eu optei por falar com esse público, porque tem outro público bolsonarista raiz, que é aquele público que se identifica com o Bolsonaro por conta da sua adesão ao discurso de ódio, que esse público, né, que eu denomino como um público fascista, né, aquele que adere a uma ideologia fascista, mas com esse público, acho que vocês concordam comigo, não dá para conversar, né? Portanto, vamos partir para outro público, que é aquele que dá para conversar, né? E vejam bem, eu sempre gosto de começar falando de uma coisa. O bolsonarismo, e isso é importante a gente entender, ele representa um empoderamento desse público conservador. É um público que estava, antes a gente fala um pouco dentro do armário, e saiu para as ruas, saiu para a cena política, ganhou a esfera pública. E isso é importante, porque a gente vai ter que lidar, a partir de agora para frente, com um público de direita empoderado, com um público conservador empoderado. E isso para nós é relativamente novo, né? A gente não sabia, não estava lidando, né, há pouco tempo com esse público de direita indo para a rua, falando, gritando, ganhando espaço público, entrando nos conselhos tutelares, entrando nas reitorias, etc. Então, acho que essa ideia do empoderamento desse contrapúblico conservador de direita é muito importante. A gente vai ter que lidar com essa consequência por um longo tempo. E vejam bem, nessa minha pesquisa, eu estou fazendo a pesquisa agora, eu fiz um bloco de entrevistas com esses bolsonaristas em março, julho, agosto e agora um novo bloco de pesquisas. É muito interessante porque está todo mundo desiludido com o Bolsonaro e arrependido agora de ter votado no Bolsonaro. Mas tem alguns elementos da retórica bolsonarista que acho que são importantes a gente delimitar aqui, que se fixaram na mentalidade, né, na sociabilidade brasileira conservadora e são as quais a gente vai ter que trabalhar. O mais importante deles é a moralização do espaço público, a moralização da política. Esse é um vetor discursivo que o bolsonarismo traz muito à tona e que é um elemento com o qual a gente vai ter que trabalhar. Então, questões como essa ideia de uma... e eu diria, inclusive, muito mais do que moralização, uma cristianização da esfera pública, né? A gente vê valores de nível ético-moral e, obviamente, perpassados pela lógica cristã, que permeiam o debate da esfera pública, da esfera política, muito mais do que muitas vezes políticas públicas e questões ideológicas de perfil mais tradicionalmente político. Então, é muito interessante você lidar com esse público, né, mais centro-moderado, porque sempre há esse tipo de questão. Então, nesse sentido, as questões, por exemplo, sobre a sexualidade são absolutamente centrais para esse público e nós temos que dar, de fato, uma narrativa, uma contranarrativa. Vocês lembram daquele episódio lamentável do Crivella recolhendo naqueles quadrinhos, né, na Bienal do Rio, porque tem aquele... o beijo gay, né? Falando com esse público conservador moderado, esse tipo de ação foi muito bem acolhida, porque qual que era a retórica desse público? O Crivella não está fazendo mais do que o necessário, está protegendo a família. Então, a ideia da família
essa ideia da família, do ataque à família, pela hipersexualização da vida, a ideia da família atacada também pelo campo da esquerda, e a ideia de recuperar os valores éticos e morais do campo de vista da religião e do campo de vista também do militarismo, né? A hierarquia, a ética, a disciplina, a ordem, o controle, isso é fundamental para esse campo conservador e são elementos que o bolsonarismo, se sabe muito bem, fixou muito na população. A gente vai ter, de alguma forma, que lidar com isso, né? Uma outra coisa muito importante que o bolsonarismo fixa também no campo retórico comunicativo, e não só o bolsonarismo, né? Vocês veem isso na ultradireita, na extrema-direita lá fora, é uma coisa muito forte seria a seguinte: o Bolsonaro, na verdade, não é violento, não é agressivo, ele está sendo basicamente honesto, porque ele não é levado pelo roteiro do marketing eleitoral, então a brutalidade dele, no fundo, é honestidade, né? É sinceridade, né? Essa coisa de ele é espontâneo. E tem outra coisa muito importante, e ele está, eu estou citando literalmente entre aspas, está se livrando da tirania do politicamente correto, das pautas identitárias. Essa aí é uma boa enrascada para a gente, né? Então, o que acontece? As pautas identitárias, que para nós, eu falo identitárias, a falta vem de um outro, talvez, conceito, mas vocês sabem muito bem o que significa, que para nós é uma luta caríssima, estão, de fato, provocando uma rejeição extremamente virulenta, agressiva, mas que coesiona muito o campo conservador. E aí a gente se depara com uma outra questão. Como que a gente consegue comunicar esse tipo de pautas, a importância crucial da luta antirracista, por exemplo, ou antipatriarcal no Brasil, sem que, de fato, isso seja um elemento que coesione uma reação virulenta, brutal, reacionária do outro lado, num público com o qual a gente poderia conversar. Como que a gente define um pouco isso, né? Então, nós temos esse problema da mensagem, como que nós comunicamos nessa esfera da moralização política, pública, etc., essa reação ao identitarismo, e nós temos o problema do canal da comunicação. Quer dizer, não é só a pauta que a gente coloca, é o canal também. Porque onde estamos nós, nos canais da comunicação, fundamentalmente, por exemplo, com as pessoas mais empobrecidas? Veja bem, por onde que esse conservador moderado e mais empobrecido se comunica? Ele tem, obviamente, os grandes canais comunicativos, né? Como a Cláudia falava aqui, a gente está fora totalmente da lógica Globo, de TV, né? Ele tem um acesso a uma ferramenta comunicativa fundamental e simbolicamente importantíssima, que são as TVs religiosas, por exemplo, que estão continuamente fazendo campanha por essa moralização do espaço público e da política. E ele tem acesso cotidiano a um outro elemento também que é muito poderoso na formação da psique política do cidadão, que é o que eu denomino assim, a datenização da TV, os programas policialescos que continuamente fazem uma campanha indireta pela direita, né? A ideia do cidadão de bem, do bandido bom e bandido morto, etc. Nesse círculo comunicativo, nesse triângulo comunicativo, mais bem, a gente não aparece em lugar nenhum. Qual é o nosso canal de comunicação com esse público? Qual é o nosso acesso comunicativo com esse público, né? Nós temos muito pouco, de fato, né? Então a gente tem que abrir esse tipo de canais comunicativos. Vocês sabem que eu estou testando agora a penetração do Luciano Huck nessas camadas, que é muito forte. Eu já vou avisando, porque eu estou assim. Eu falo para meu marido, estou me cagando com essa ideia, mas está aí e aparece muito forte. Olha que uma senhora me disse outro dia, uma mulher negra, periférica, ela me disse assim: professora, eu votaria no Luciano, não no Luciano Huck, no Luciano. Eu gosto dele porque ele é bonzinho, se preocupa pelos pobres, ele é bonzinho, se preocupa pelos pobres, e eu ainda conheço ele porque assisto o tempo todo ele na TV, né? Então, olhem que interessante essa frase. Eu conheço ele porque assisto ele na TV. Questão de canal comunicativo. A gente não está onde ele está, né? Num programa cada final de semana, 3 horas, onde parece que se preocupa pelos pobres, né? E um último problema de retórica e comunicação somos nós mesmos, o interlocutor. O campo progressista da esquerda passou por um processo de intensa criminalização, você sabe muito bem, de intensa desumanização pelo bolsonarismo, de um intenso estigma, até tal ponto que nós somos, de fato, a personificação da figura do inimigo, né? A direita sempre precisa de um inimigo, né? A extrema-direita sempre precisa da figura retórica do inimigo. Se não estiver um inimigo, inventa e não tem problema. Nós somos esse inimigo. Agora, o que eu vejo, por exemplo, e já termino com isso, com esses bolsonaristas moderados? Eles se sentem defraudados pelo bolsonarismo e eles estão sentindo muito
e eu pesquiso muito esse público mais empobrecido, o impacto das reformas anti-trabalhador e anti-povo. Então, a grande maioria deles é contra a reforma da Previdência, a grande maioria é ferozmente contra as reformas trabalhistas, terceirização irrestrita, etc. Então, nós temos, e eles apelam, né, um pouco até desesperadamente, porque algum tipo de campo político se organiza em torno à defesa do trabalhador e as pautas econômicas para a proteção dos mais pobres e diminuição da desigualdade, que vocês viram no outro dia, está alcançando níveis históricos a desigualdade. Então, acho que a gente tem uma janela aí de oportunidade para reconectar com esse público, para mostrar que o campo progressista, de fato, consegue se desfazer desse lastre retórico, né, do ódio do bolsonarismo, e nós conseguirmos ser como um entrevistado me disse outro dia: vocês da esquerda dizem que se preocupam pelo pobre, demonstrem-me que vocês me preocupam, né, que vocês se preocupam. Então, acho que essa é a nossa janela. Obrigada. Para mim, uma coisa é clara: o Brasil tem uma tendência a ter uma população fascistoide, isso sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a sociabilidade brasileira, ela se constrói em base justamente à desigualdade, ao racismo e à negação do outro, que são elementos básicos da criação do fascismo.